Gente, ó, vocês são daquelas pessoas que acaba, tipo, tomei café da manhã, tô com fome. Almocei, tô com fome. Jantei, tô com fome. Ai, meu Deus, que fome. É fome aqui, é fome ali, é fome lá, é fome o tempo todo, mesmo que você tenha acabado de comer. Então, se você é esse tipo de pessoa, essa live é pra você. É pra você aprender a parar de sentir essa fome danada que você acaba de comer e tá com fome. Tá bom? Vamos lá. Antes de eu passar essas 3 maneiras de diminuir essa fome, né? Essa fome que não passa nunca, nunca passa, não vai embora e vocês sentem fome o tempo todo. Primeiro, vocês precisam saber que existem 2 tipos de fome. Quem tá comigo aqui há um tempo já sabe que a gente tem 2 tipos de fome. Quem sabe quais são os tipos de fome que existem? Os 2 tipos de fome que existem. Alguém sabe? Se souber, coloca aí nos comentários que eu quero ver se vocês estão afiadas aí com o conteúdo. Isso aí, fome emocional e fome verdadeira. É isso mesmo, Rê. Mais conhecida a fome verdadeira como fome física, que é uma fome que dá sinais, né? Fome no corpo. Então vamos lá, eu vou explicar aqui porque tem gente que não sabe ainda, né? Então vamos lá. Fome física vem devagar, aos poucos, vai aumentando, não é específica, né? Dá sinais. A Tati falou, foi mais rápido, emocional e verdadeira. É isso mesmo, fome emocional e fome física, né? Fome de verdade. Então ela vem aos poucos, né? Pode ser controlada. Ela dá sinais, então ronca o seu estômago, você sente aquele vazio, né? E às vezes até mesmo uma dorzinha que a gente acha que dói, né? E até sons, né? Porque o ronco é um som, né? Ela não passa se a gente beber água, então se eu tomar água e esperar por 10 minutos, ela não passa, ela continua ali falando, não, eu tô aqui, eu tô com fome porque eu sou fome de verdade. Vamos se alimentar, bora! E aí, depois que ela não passa também, eita nós! A fome física, ela não passa também se você se distrair com outras coisas. Assistir um filme, fazer uma atividade física, dar uma volta na rua, ou, enfim, ocupar a mente com outras coisas. Se você tiver com fome física, ela não vai passar, né? E, claro, depois que você se alimenta, né? Você consome o alimento, né? Ela sacia, você não sente mais fome, ela vai embora, né? E o principal, né? A fome física, quando você se alimenta, né? É somente com fome física e de maneira saudável, ela não te engorda e ela não te proporciona o sentimento de culpa depois que você se alimenta, né? Então a fome física, ela tem todas essas características, vem devagar, ronca o estômago, dá uma dorzinha, não passa se você beber água, não passa se você se distrair, né? Quando você se alimenta, ela desaparece, você se sente saciado e não sente mais fome. E principalmente não engorda, né? E não gera culpa, tá? E o outro tipo de fome, que é o tipo de fome emocional. Boa noite, Angélica. Boa noite, Elaine. Que bom que vocês chegaram. Então, o outro tipo de fome, qual é? Alguém sabe, né? Já me responderam aqui. Fome emocional. Tá ligada ao seu estado emocional do momento. Então, se você estiver triste, se você estiver alegre, se você estiver ansiosa, se você estiver com raiva, se você estiver estressada, se você estiver passando por algum outro momento difícil. Então, normalmente, essa fome emocional, ela vem nesse momento, né? E aí, o que acontece? Quando você tá passando por esses sentimentos, né? Que normalmente são ruins, mas também acontece com sentimentos bons, o teu cérebro te convence a comer para você aliviar, né? Você tirar o foco dessa dor, desses sentimentos ruins, né? Que é uma dor. Seu cérebro entende como uma dor e ele te convence a comer para que você sinta o prazer de consumir aquele alimento e esqueça dessa dor ali, né? Então, te dá um prazer ali momentâneo para que você mude, né? O foco daquilo ali, mas vocês sabem que fazer isso não vai resolver, né? Então, e vem do nada, né? Então, de repente você tá ali, de repente você tá sentindo aquela fome desesperada,
Por isso que você, mesmo tendo tomado o café da manhã, por exemplo, em seguida você tem fome. Porque provavelmente você está passando por algum momento difícil, algum sentimento de desconfortável, e aí você precisa, né, sua mente te convence a buscar alívio aí no alimento, tá? Opa! Sim. E você mesmo depois de comer, você não se sente saciada, tá? Você consome os alimentos e continua com fome. Por quê? Porque na verdade você não tá comendo para se alimentar, você tá comendo para tirar aquele sentimento desconfortável, tá? E, por exemplo, se você tá com fome emocional e você se distrai com outras coisas, acontece alguma outra coisa ao seu redor e você acaba se ocupando daquilo, né? A fome emocional ela vai embora. Então, se você se distrai, ela passa, tá? E, principalmente, se você come por fome emocional, assim que você acaba de comer, que o sentimento de prazer daquela fome vai embora, porque normalmente dura muito pouco, você sente culpa. Você sente culpa porque você sabe que você não devia ter comido aquele alimento, porque você de fato não estava com fome, né? De verdade, fome verdadeira, como vocês disseram no início da live. Então, como você sabe que não deveria ter comido, você se sente culpada. E o pior de tudo isso é que a consequência de se alimentar por essa fome emocional é o que, minhas amadas, minhas maravilhosas? O aumento de peso, né? Então, vocês, consequentemente, por se alimentar muito mais por fome emocional do que por fome física, vocês vão ter aí como consequência ruim, né, o aumento de peso. Então, depois que a gente sabe quais são os dois tipos de fome, né, a gente consegue aprender melhor as 3 maneiras que eu vou passar para vocês aqui de controlar essa fome que você sente a todo momento. Porque essa fome que você sente a todo momento, ela é uma fome o quê? Emocional. A fome física não vem o dia inteiro, não é mesmo? Então vamos lá, deixa eu descer aqui as minhas anotações, tá? Então vamos lá. Se você tá com fome física, comeu, passou, vida que segue. Se você identificou que tá com fome emocional, então você precisa começar a pôr em prática essas maneiras que eu vou ensinar para vocês aqui. E a primeira maneira é o seguinte: vocês precisam estar presentes, tá? Para todos os momentos em que vocês vão se alimentar. E o que é estar presente para todos os momentos em que vocês vão se alimentar? Vocês terem consciência de todos os alimentos que vocês estão colocando para dentro do organismo de vocês. Mesmo que seja uma bala. Mesmo que seja... Foi tomar um café e tinha um biscoitinho lá. Em algum lugar que você foi, você comeu né? Não importa, precisa estar atenta para esses momentos, tá? Mesmo que seja uma única bala. Então, a partir de agora, tá? Quando vocês forem se alimentar, sabendo, né? Vocês já sabem o que é fome física e o que é fome emocional. E aí, alguém, por exemplo, lá no seu trabalho, ou em algum lugar que você foi, ou até mesmo na sua casa, alguém te oferece alguma coisa e você sabe que não está com fome física, né? Fome de verdade. Antes de você colocar, você vai parar e antes de você colocar esse alimento na boca, vamos supor que seja uma bala. Você vai pegar a bala e você vai abrir a bala e você vai dizer o seguinte para você mesma, em voz alta, se possível. Eu estou desembalando, né, essa bala, estou descascando, né, tirando a embalagem dessa bala e eu vou colocar essa bala dentro da minha boca, tá? Então, descascou a bala, vai falando. Eu vou desembalar esta bala, vou tirar a embalagem dessa bala e eu vou colocar essa bala dentro da minha boca, eu vou comer essa bala. Por que que você vai fazer isso? Porque quando você faz isso, você tira esse comportamento, né, que você está acostumado a executar do automático. Porque muitas vezes a gente consome esses alimentos, bala, uma bolachinha, um biscoitinho, às vezes um amendoinzinho, alguma coisinha, totalmente no automático, a gente nem percebe. Mas quando você para, antes de colocar a bala na boca,
você se diz, você se informa, né? Ó, ei, eu vou chupar essa bala aqui, viu? Você desliga o automático. E aí você tem a oportunidade de parar e pensar o seguinte, se perguntar, na verdade, né? Peraí, eu tô com fome? Né? Por que eu vou comer se eu não tô com fome? E se eu comer, quais são os benefícios que eu vou ter disso? De ter comido essa bala, né? Se eu comer essa bala, ela vai me nutrir ou ela vai me engordar? Ela vai me trazer mais para perto do meu emagrecimento, que é o que eu tô buscando, ou ela vai me levar para mais longe? Percebe? Quando você faz essa afirmação dizendo que você vai consumir essa bala, você se traz para a clareza e para a oportunidade de pensar nessas outras questões. Porque todas essas perguntas vão te levar para as consequências que vai chegar para você se você consumir essa bala. Ou se você consumir esse biscoito, ou se você consumir mesmo que sejam alimentos saudáveis, mas que você não esteja com fome, né? Porque assim, aí você vai falar assim pra mim, Didi, mas é só uma bala, ou é só um biscoitinho, ou uma bolachinha de água e sal. Amada, você não engordou da noite pro dia, né? Foi a junção de todas essas coisinhas que você consome durante o dia, uma bala aqui, um biscoitinho ali, um salgadinho lá, né? Um refrigerante em outro lugar, um pouco mais tarde. E se você somar todos esses alimentos ao longo do dia, eles vão te trazer o equivalente, né, de consumo e tudo mais, o equivalente a uma refeição completa a mais no seu dia, porque você vai ter almoçado, você vai ter jantado e você pode até ter tomado café, você já vai ter tido suas 3 refeições, que é o máximo que a gente deveria fazer durante o dia, porque a gente não sente mais fome do que isso, né? Uma pessoa que aprende a identificar a sua fome, né, física, né, sua fome de verdade, ela não come tantas vezes ao dia. Porque a fome de verdade, ela vem entre 4 e 5 horas depois que você se alimenta. Então, se você for dividir ao longo do dia, não dá 5, 6 refeições por dia. Não tem como, né? Então, você fazendo essas alimentos, né, beliscando aqui, pegando uma bala ali, pegando um salgadinho lá e qualquer outro alimento que você coma sem estar com fome, faz com que você consuma muito mais calorias, né, e muito mais alimentos do que você deveria. E é isso que te levou, né, que fez você chegar onde você está hoje. Porque você não vai engordar 10 quilos do dia para noite, mas você vai engordar 100 gramas por semana, 200 gramas por semana, 300 gramas, 1 quilo ao mês, entendeu? E aí no final de 1, 2, 3, 10 anos, você vai ter os seus 20, 30, 40 quilos que você chegou a mais às vezes, né? Às vezes foi só 10, às vezes não, às vezes foi 20, foi muito mais. Então, uma bala faz diferença sim, e é por isso que em todos os momentos que vocês forem consumir esses alimentos, e não só balas, eu tô falando de bala porque é muito comum a gente durante o dia ofertarem para nós durante o dia uma bala, algum agrado, né, um chocolatezinho, principalmente no trabalho, né, e a gente simplesmente aceita, nem pensa no que tá fazendo. Mas quando você fizer esse exercício, né, essa maneira, né, praticar essa atividade de informar, né, verbalmente que você está consumindo essa bala, você vai conseguir se perguntar para onde que essa bala está te levando. Se ela vai te levar para mais perto ou para mais longe do seu emagrecimento, se ela vai te nutrir, quais são os benefícios que essa bala vai te trazer no final do dia. Tá bom? Então a primeira maneira esteja presente, né? A maneira de controlar a sua fome esteja presente para todas as vezes que você for consumir algum alimento durante o dia, tá bom? Boa noite, Camila. Boa noite, Isa. Vamos lá. Porque pensa, ó, o nosso corpo, ele é uma máquina perfeita. E para ele funcionar e levar a gente daqui para lá, de lá para cá, e a gente fazer tudo que a gente precisa fazer, ele precisa de combustível. E o que é esse combustível? São os alimentos que nós colocamos para dentro dele. Então, se você se alimenta de maneira saudável, você está colocando um combustível aditivado para dentro, né? Você está se alimentando com o melhor combustível. Então, ele vai passar a funcionar
muito melhor. Agora, se você está se alimentando com alimentos gordurosos, né, frituras, salgadinhos, refrigerantes, sorvetes, balas, doces, a maioria do tempo você está colocando para dentro do seu corpo, que é essa máquina perfeita que você tem, né, que Deus te deu, né, combustível adulterado. Um combustível que não vai te nutrir, mas que vai quebrar a tua máquina perfeita, que em algum momento vai te trazer alguma doença, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente cuida tanto da nossa casa, às vezes, e tanto do nosso carro, falando aí de combustível, né, fazendo uma comparação, a gente não quer que o nosso carro quebre. E a gente não quer que a nossa casa, por exemplo, fique suja, né? Então a gente cuida muito bem dessas duas coisas. A gente tenta trazer para dentro do nosso carro um combustível perfeito, um combustível bom, que não vai fazer ele quebrar na próxima esquina. Boa noite, Karen, meu amor, né? Então, vamos fazer isso com o nosso corpo também. Trazer para dentro do nosso corpo somente alimentos... Exato, Rê. Somente alimentos saudáveis, né? Alimentos que vão fazer com que o nosso corpo funcione perfeitamente. E não esses alimentos que a gente sabe que não vão nos nutrir, né? E que ainda por cima vai fazer nosso carrinho, que é o nosso corpinho perfeito, quebrar. Então vamos lá, né? Vamos para a próxima aqui. Vamos lá. Ah, tem mais uma parte. Ai, eu falo tanto, meninas, que acaba até me empolgando aqui. Outra coisa. Se mesmo você fazendo essa atividade, né, de se informar, olha, vou desembalar esta bala, vou abrir esse chocolate, vou comer mesmo assim esse salgadinho, mesmo pensando, né, depois de te trazer para o momento, né, não sair do automático, trazer ele para a realidade, estar presente para o alimento, né, mesmo depois de fazer essas perguntas para si mesmo, você ainda assim decidir comer, não conseguir resistir, etc. E depois você, né, acabou de comer, ter ali aquele sentimento de culpa, tá? Não se xingue, não se maltrate. Eu quero que vocês anotem no caderno de vocês, porque vocês que são as minhas maravilhosas, já tem um caderninho, né? Onde vocês fazem todas as anotações das lives, porque tudo é um aprendizado, né? Eu quero que vocês anotem nesse caderninho quais foram os motivos, o que vocês consumiram, a data, né? O que vocês consumiram e quais foram os motivos que fizeram vocês consumirem esse alimento. Qual era o tipo de sentimento desconfortável que levou vocês, né, a consumir esse alimento, mesmo sabendo que vocês não estavam com fome, de verdade, mesmo sabendo que esse alimento não ia nutrir vocês, né? E aí eu quero que vocês vão anotando todas as vezes, todos os alimentos, porque isso vai servir para vocês analisarem o que é que está fazendo diferença na vida de vocês em relação ao alimento. Ah, eu notei então aqui ao longo de 2 semanas que toda vez que meu chefe briga comigo, eu fico muito nervosa, muito chateada, enfim, muito estressada, e aí eu como. Né? Então você vai saber o que é que está despertando essa fome emocional em você e você vai tentar tratar isso, só que não com comida, né? Se é um chefe, se é um problema no trabalho, tentar melhorar a convivência no trabalho de outra maneira, porque a gente sabe, a comida não resolve problemas, né? A comida em excesso ela causa problemas, né? Exato, Kari, controlar as emoções. Então essa anotação, né? Mesmo depois de você ter feito essa afirmação de que você vai comer e se perguntado se era para nutrir, não era e etc. E ainda assim você comer e depois você se sentir culpada, você vai anotar o que fez você comer isso. E no final de 1, 2, 3 semanas, analisar o que está te causando. Porque é aí que você precisa focar. Precisa resolver esse problema, né? Que tá te mandando, né? Esse sentimento desconfortável precisa ser resolvido. Se é um problema no trabalho, se é um problema com o marido, se é um problema de saúde, se é um problema com as crianças, enfim, precisa resolver o problema que está te causando um sentimento desconfortável e não comer, porque comer não vai resolver, ok? Eita, ainda tô com tosse, gente. Vão me desculpando aí ao longo dessa live. Vamos lá. Segunda maneira, vamos partir para a segunda. Porque agora, vocês todas que estão nessa live já sabem, né, qual a diferença entre a fome física e a fome emocional. Então, já que vocês já sabem, vamos fazer o seguinte, vocês só vão... a segunda maneira é o seguinte, né, decidir comer
somente quando vocês estiverem com fome física, né? Já que vocês já sabem o que é fome emocional. Então, comer somente por fome física, porque comer por fome emocional não vai resolver os problemas de vocês, tá? E aí, eu quero que vocês lembrem o seguinte: às vezes a sensação de fome que a gente sente pode ser também sede, sim, porque o mesmo local no nosso cérebro que manda pra gente os sinais de fome é o que manda os sinais de sede, que é o hipotálamo, tá? Então, sempre que vocês sentirem fome, mesmo que vocês achem já que ela é uma fome física, não, eu não tô triste, não tô alegre, não tô nada, né? Não tô sentindo nenhuma sensação desconfortável. Antes de vocês saírem comendo, antes mesmo, eu sei, às vezes é difícil, mas antes disso, toma água, né? Aquele velho teste da água. Bebe 200 ml de água, aliás, vou beber porque minha garganta tá seca. Toma aqueles 200 ml de água, espera de 5 a 10 minutos. Se for fome de verdade, não vai passar. Aí sim você vai lá e se alimenta, né? Agora, se passar, pronto, não era fome física, era sede, né? E o corpo ele perde, né? A gente precisa se hidratar. Tem um médico, chama Juliano, Dr. Juliano Pimentel, que ele fala, tem uma frase, né, dele: quem não se hidrata se mata, né? Então precisa beber água também, tá? Sensação de sede, de fome pode ser confundida com sensação de sede, então bebam água antes de sair comendo qualquer coisa por aí, né? Qualquer alimento por aí, tá? And vamos lá para a terceira maneira. Então vamos lá. Agora que você já sabe o que é fome física, o que é fome emocional e que você só deve comer por fome física, e antes de comer por fome física, fazer o teste da água, então você precisa escolher melhor os alimentos que você consome. Você precisa escolher sempre consumir alimentos ricos em nutrientes, tá? Se você é aquela pessoa que ama um pão, ama uma bolacha, ama uma lasanha, ama um biscoito recheado, aí pra quem é do Rio, porque aqui em São Paulo é bolacha, mas no Rio é biscoito. Não, peraí, ao contrário. Ah, não sei, gente, eu sei que no Rio é diferente de São Paulo, a gente chama de bolacha e vocês chamam de biscoito, né? Acho que é isso. Mas enfim, o tempo todo quer consumir esses alimentos e consome esses alimentos de manhã, na hora do almoço, na hora da janta, no café da tarde e etc, né? Esses alimentos, apesar de eles te sustentarem, né, eles te dão uma sensação de saciedade, eles não estão nutrindo o corpo de vocês, tá? Por quê? Porque eles são ricos em carboidrato, açúcar, gordura, né? E não gordura boa, né? Carboidrato também ruim, né? Não é um carboidrato que vem da terra, né? Então, eles não vão nutrir vocês. Eles vão te dar, sim, a sensação de saciedade, porém, eles não estarão nutrindo o seu corpo corretamente. E aí, consequentemente, que é biscoito. Carioca fala biscoito. Isso! E aqui em São Paulo é bolacha. Bom, acho que em São Paulo é no Paraná, porque minha família é do Paraná e a gente fala bolacha lá também. Mas enfim, quando você opta por consumir somente sempre esses alimentos que eu disse, né? Pães, lanches, bolachas, salgadinhos, frituras e etc. Você não está nutrindo corretamente o seu corpo. E qual que é a consequência disso? Você sente fome mais rápido, tá? Porque apesar de o carboidrato e os outros alimentos eles te darem sensação de satisfação, né? Você está satisfeito, não dura por muito tempo. E aí você sente fome rapidamente depois. Mas se você faz o contrário, se você busca sempre se alimentar, se você se alimenta sempre de maneira saudável, então, consumindo aí muita proteína, né? Proteína animal, proteína vegetal, enfim, no caso do ovos, né? Carnes, né? De boi de vaca, carne de bovina,
frango, né? Peixe, aí você consome vegetais, né? Os brócolis da vida, os espinafres da vida, né? Folhas, frutas, né? Oleaginosas, sim. Que mais? Verduras, né? Quando você consome esses alimentos, você está trazendo para o seu corpo muitos nutrientes, né? Entendeu? E aí você demora mais de sentir fome, porque o teu corpo vai de fato estar sustentado, né? Você vai estar se nutrindo mais, né, com esses alimentos. E os outros não. Então você vai demorar mais de sentir fome. Eita que tá chovendo aqui. Ô, galera. Ô, Glória. Ah, não é chuva não. Ai, gente, tá um barulho aqui. Mas enfim, quando você se alimenta de maneira mais saudável, né, com proteína, vegetais, verduras, né, legumes, frutas, a sua sensação de saciedade, ela dura mais tempo, porque você está se nutrindo de verdade, tá? Então, a terceira maneira é você trocar todos esses alimentos, esses produtos alimentícios, né, que normalmente são produtos alimentícios, que é o pão, a bolacha, o bolo, enfim, os salgadinhos e etc., por alimentos naturais, alimentos que vêm da terra, né? Então, uma fruta, uma verdura, um legume. Então, por exemplo, ao invés de no café da manhã você consumir um pão ou 2 pães, né? Você consumir aí 2 ovos mexidos, cozidos, do jeito que você preferir, né? Eu aqui de manhã costumo fazer um ovo com uma fatia de mussarela e aí uma frutinha, entendeu? Uma xícara de café. Enfim, na hora do almoço também, né? Em vez de comer lá uma lasanha, etc., pegar uma carne, pegar um carboidrato do bem, uma batata cozida, uma mandioca cozida, um inhame, né? A cenoura também tem carboidrato, enfim, bastante folha, né? O que a Karen escreveu aqui? Essa semana a galera do trabalho resolveu sair para comer pastel e eu aí abri uma exceção e fui. Comi um pastel e fiquei morta de fome. A minha alimentação normalmente é só de legumes e verduras. E quando me alimento direito, fico até 3 dias em jejum se precisar. Mas o pastel não me alimentou. Eu só pensava na minha salada. E não comeu sua salada depois não, Karen? Porque eu comeria. Acho que você não levou, né? Porque realmente as folhas elas ajudam a gente a se sentir saciado, né? Então isso é muito bom. Então é isso. A terceira maneira, meus amores, é vocês trocarem esses alimentos, né? Dos quais vocês estão acostumados a comer o tempo todo, o dia inteiro, né? Todo dia, por alimentos mais saudáveis. Então, trocar o pão pelo ovo, ou não consegue comer o ovo de manhã, tem gente que não consegue. Então, comer uma tapioca, mas gente, não exagera na tapioca, tá? Porque tapioca também é carboidrato, e se a gente come em excesso, dependendo do recheio que a gente usa, pelo amor de Deus, aí é muito calórico. Então, vai comer tapioca? Come uma tapioca com um ovo, ou uma tapioca com uma fatia de mussarela, entendeu? Porque ela vai te sustentar bem, porque ela é bem pesada, né? Tem o cuscuz, né? O cuscuzinho ali na manteiga, com manteiga. Pouca manteiga, hein? Não vai encher o negócio de manteiga. Também dá pra fazer cuscuz com ovo. Isso tudo de manhã, né? E ao longo do dia, vocês já sabem, né? Saladas, carboidratos do bem e etc. Porque com certeza a sensação... os nutrientes são maiores, muito maiores, aliás, né? Aliás, só tem nutriente bom ali naquele negócio, tem coisa boa. E você vai se sentir saciada por mais... por mais tempo, né? E, consequentemente, você vai emagrecer. Porque você vai parar de consumir alimentos que só te incham, só te inflamam, só te engordam. E vai passar a consumir alimentos saudáveis e que não vão deixar você sentir fome ao longo do dia, né? Você não vai passar fome. Você vai comer bem e não vai passar fome. Né? Maravilhoso. Então, gente, ó. Mulherada, meus amores, as 3 maneiras para vocês... começarem a controlar a fome de vocês, aquela fome que dá o tempo todo, a todo momento. Hoje estou gaguejando muito. Né? O primeiro, esteja sempre presente para a comida e para em todos os momentos em que você estiver comendo. Repitam sempre para vocês antes de comer
que vocês vão comer para te trazer aquela oportunidade de pensar e de refletir por que eu tô comendo, isso vai me levar para mais perto ou mais longe do meu emagrecimento, esse alimento me nutre, eu tô com fome de verdade, né? Tudo isso vai fazer você sair do automático de consumir os alimentos sem pensar antes, tá? Então essa é a primeira. A segunda é, sentiu fome? Ok. É fome física? Ok, vou me alimentar. É fome emocional? Vou identificar o que está me causando essa fome emocional e tentar resolver esse problema de outra maneira que não seja descontando as minhas emoções na comida, né? Tentando buscar o prazer na comida para resolver um problema, sendo que não vai resolver, só vai me trazer mais problema. E, claro, tentar se distrair com outras coisas, né? Porque a fome emocional, quando você se distrai, ela vai embora, né? Tomou uma aguinha, às vezes é sede. Então, vai lá tomar uma aguinha, vai dar uma volta, enfim, tá? E o terceiro, né? A terceira maneira é, ao se alimentar, dê preferência. Escolha sempre, sempre, sempre alimentos que vão te nutrir e não alimentos que vão te inflamar, te engordar. Tá? Então, verduras, legumes, grãos, né? Arroz, feijão, enfim, oleaginosas, frutas, tá? Que são riquíssimas e que são todos riquíssimos em nutrientes. Vão te trazer maior sensação de satisfação por mais tempo, né? E, consequentemente, vão te fazer emagrecer, tá? E aí, tem uma coisa que eu quero que vocês se lembrem sempre, tá? Essas novas maneiras de agir, elas fazem parte de um processo grande de transformação que vocês estão fazendo na vida de vocês, tá? Vocês estão mudando aí hábitos de uma vida toda, né? Que vocês fizeram durante a vida toda praticamente, né? E vocês estão começando a mudar agora. Então é comum que vocês falhem ainda, né? E que se vocês falharem, vocês não se culpem, vocês não se martirizem, né? Tá tudo bem, vocês estão aprendendo e isso leva tempo, né? Tanto leva tempo para adotar esses novos hábitos, como leva tempo para vocês sentirem, né? Também a diferença de peso, né? De medidas, porque não é do dia para noite, vocês já sabem. Então, se vocês notarem que ao fazer essas novas maneiras e todos os novos hábitos que nós temos falado aqui nas lives, vocês não estão tendo os resultados que vocês querem ou vocês falharem em alguma atividade, não se culpem, tá? Tá tudo bem. Vocês vão errar, mas o que importa não é o erro, o que importa é o que vocês vão fazer depois que erram, né? Continuar, voltar para fazer, né? Ah, eu esqueci de fazer essa pergunta agora nesse alimento que eu comi agora, mas eu vou, no próximo eu já vou fazer e vou anotar no meu caderno o que eu comi aqui e o que me levou a comer, tá bom? Porque faz parte, é muito natural, é o que eu disse. Vocês levaram a vida toda para chegar onde vocês estão, né? Às vezes foi a vida toda, às vezes foram anos, né? Não foi da noite pro dia. Então, nada mais natural, né? Do que vocês levarem um tempo também para se adaptarem nessa nova vida, né?